O canal @kivi_ribas, que atualmente vive em Portugal, alertou sobre a necessidade de os brasileiros refletirem com seriedade antes de tomar a decisão de migrar para o país. Ele explicou que a situação por lá está difícil, especialmente para quem chega com poucos recursos. Portugal continua sendo um lugar excelente para turismo. Para quem tem capital alto, deseja investir em imóveis, empreender ou viver de renda. No entanto, para quem sai do Brasil em busca de uma vida mais digna, é fundamental entender que nem todos os desafios desaparecem com a mudança. Kevin ressaltou que, para aqueles que vivem em regiões extremamente perigosas no Brasil, com altos índices de violência ou abandono social, qualquer melhora pode parecer muito significativa. Porém, isso não anula o fato de que o custo de vida em Portugal aumentou e o acolhimento nem sempre é fácil para imigrante. Por outro lado, também é importante dizer que há muitos brasileiros vivendo bem em seu próprio país e que não enfrentam a mesma urgência de sair. Por isso, o recado é claro: pesquise muito, se planeje bem e não se iluda com promessas rápidas. Imigrar é um processo sério e desafiador. Bom, muita coisa aconteceu em Portugal essa semana, mudou da água para o vinho a questão de imigração aqui. Portugal passou de ser um dos países mais fáceis para brasileiro imigrar para os mais difíceis, tá? E todas essas notícias que eu vou te passar, que aconteceram todas essa semana, vão parecer péssimas notícias, só que na verdade, no final do vídeo você vai entender que tudo isso é muito bom para você que está pensando em migrar, principalmente para você que ainda não está aqui em Portugal e até para você que está aqui ainda. Vai parecer muito ruim, eu vou falar sobre tudo isso pra vocês, vou falar sobre algumas coisas pra vocês também, algumas mentiras, tá? Pra você não cair nesse papinho de ser um imigrante anti-imigrante, tá? Porque tá acontecendo muito, são pessoas completamente imbecis e desinformadas. Então pra você não ser esse tipo de pessoa, eu vou te passar algumas informações, tá? Mas eu vou te falar sobre os arrendamentos também, que eles estão falando que essas medidas é pra diminuir o custo de vida. É tudo mentira e você vai entender por quê nesse vídeo aqui. Você vai entender tudo sobre inflação, sobre tudo isso e vai ser rápido, vai ser bem rápido e bem didático também. A segunda notícia ruim, a segunda mudança na verdade, é que agora você não pode mais pedir, não existe mais reagrupamento familiar antes de 2 anos. Você tem que vir aqui, você tem que passar pelo processo de conseguir a sua residência e depois que você conseguir a residência, você tem que residir por 2 anos para você poder trazer a sua família. Ou seja, você tem uma profissão altamente qualificada. Você fez eu não sei que conta que você fez que você achou que compensa vir pra cá. Beleza, veio pra cá, conseguiu sua residência, só daqui a 2 anos você vai poder trazer seu filhinho, sua esposa ou seu marido, né? Se eles não tiverem uma profissão altamente qualificada. Então 2 anos pra você poder rever a sua família ou trazer a sua família pra cá. E outra mudança é que pra nacionalidade agora passou de 5 para 7 anos de residência legal, ou seja, você vem pra cá com visto, tem que procurar um emprego, tem que passar pelo processo, tem que pegar a residência, que em Portugal não é organizado, isso não é um processo rápido, e aí você tem que passar 7 anos para poder pedir a nacionalidade, e aí vai demorar o tempo que precisar demorar, porque aqui tudo demora para você ter sua nacionalidade na mão. Eu chuto no mínimo 10 anos, que é o que demora hoje em dia, eu tô chutando baixo. Então, tudo isso são mudanças que para eles, tem mais também, tá? Calma, essa é a primeira parte que eu queria comentar um pouquinho com vocês. São mudanças que para eles vai diminuir o custo de vida daqui de Portugal. Vou te explicar uma coisa sobre o custo de vida. Pera aí, o que aumenta o custo de vida? De qualquer lugar, tá? De qualquer país, qualquer lugar. Não é só Portugal, não. Isso aqui é uma caneta. Vamos supor que a caneta custa isso aqui. Isso aqui é uma libra, mas finge que é a moeda do país que você mora. Vale para qualquer lugar, tá? R$1, um euro. A moeda custa 1 libra. Só que a gente vive numa sociedade, num mundo, num sistema que o dinheiro ele é impresso e não tem muito controle sobre a impressão do dinheiro, porque ele não tem lastro em nada. O dinheiro não vale, ele vale o que a gente imagina. Então o governo imprime o tanto que ele quiser. É assim que funciona. Chama moeda fiduciária, moeda fiat, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que isso aqui é uma casa. Isso aqui é uma casa e isso aqui é o valor da casa. Vamos supor que seja 100 mil. Não se constrói mais casa. Não se produz tanta casa porque a população não cresce mais, não compensa. Não se produz tanta casa, mas se produz mais dinheiro. E agora você tem mais dinheiro para a mesma quantidade de casa, para a mesma quantidade de caneta, para a mesma quantidade de... É claro que se produz mais e se aumenta, mas você entende que aumenta, se produz muito mais dinheiro do que se produz casa, porque o dinheiro é só imprimir, e nem imprimir, né? É só dar uma ordem para se fazer mais. Então quando você tem o mesmo tanto de caneta e mais moeda, o que acontece? O preço da caneta sobe. É isso que aumenta o custo de vida. Não tem nada a ver com a imigração.
E qual que é o problema de Portugal? Ele não controla a impressão da própria moeda, porque ele não produz a própria moeda. Porque o Portugal, ele usa o euro, que está na zona do euro, porque ele faz parte da União Europeia. Então ele não produz, ele não controla a taxa de juros, ele não controla a inflação, porque a inflação ela é causada pelo aumento da base monetária, que é impressão de moeda. Quem decide isso são Alemanha, França, Itália, Espanha, são países que têm peso econômico na União Europeia. Portugal não tem peso econômico, tá? Então é isso que aumenta preço. Tudo isso é uma mentira. E se você acredita nesse papinho de que a casa tá caro porque o imigrante tá vindo aqui, você é burro. Você não entende nada sobre porra nenhuma, tá? Então agora que, se você não entendeu a questão da moedinha, chama o seu sobrinho, alguém, uma pessoa que esteja estudando, pode ser do prezinho, ele vai entender e vai te explicar, tá? Agora o resto das notícias é o seguinte: infelizmente, como eles sabem que tudo isso é uma bosta para o imigrante e eles precisam de imigrante, agora eles prorrogaram aquela lei, aquele decreto que prorrogava, né, a validade da sua residência, CPLP, ou a sua residência que está vencida. Para quê? Porque primeiro que eles não são organizados, é óbvio que eles não iam conseguir legalizar todo mundo, e porque eles sabem que você vai sair de Portugal se você tiver o seu cartãozinho de residência padrão. Por quê? Enquanto Portugal está fazendo esse showzinho para agradar a população, para ganhar voto, o que vai só atrapalhar o país, mas o problema é deles, não é seu, os outros países estão enxergando. Nossa, olha que oportunidade. Portugal está abrindo mão de bons imigrantes, que são brasileiros, são angolanos, são moçambicanos, são pessoal de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde. São bons imigrantes, são pessoas trabalhadoras, são pessoas com culturas parecidas com a cultura ocidental, fazem parte da cultura ocidental. Os outros países, que não são idiotas, eles estão abrindo as portas para o brasileiro, eles estão abrindo as portas para o africano. A Alemanha, enquanto Portugal está aumentando o tempo de residência, a Alemanha diminuiu de 8 para 5. Enquanto Portugal está dificultando a legalização de imigrante, a Itália está legalizando dezenas de milhares de imigrantes, a Espanha está legalizando centenas de milhares de imigrantes, que é o caminho contrário do que Portugal está fazendo. E Portugal, os caras, eles não são bobos, eles não querem que você saia daqui, eles não são idiotas, eles não querem que você saia daqui, por isso que eles estão demorando para te dar a sua residência, a minha residência. Eles não são idiotas, idiota sou eu, é você que está aqui esperando. E se você quer ser vira-lata para proteger o Brasil, ótimo, continue o trabalho. Assim, não chegará gente para explorar, mais ainda, o Brasil. Mas saiba que se você falar mal do seu país, tá falando mal de ti mesmo. Não seja burro, cara. Fora que os países da Europa muitos são perigosos e caros, e você ainda leva culpa a isto e é visto como marginal. Só querem teu dinheiro, voto e trabalho. O cair do céu, a gente tá pautando a nossa vida na capacidade da AIMA e do governo português de dar a nossa residência. Por enquanto a gente fica parado, com medo de sair do trabalho, com medo de sair de casa, porque você sai, dá indeferimento, né? Então a gente fica preso na mesma casa, no mesmo emprego, na mesma cidade, na mesma merda de vida, no mesmo salário de merda. Por isso que eles estão fazendo tudo isso. E você tá sendo feito de trouxa. Eu também, mas graças a Deus eu tô nas minhas últimas semanas, porque outra informação importante, eu não tô te dando satisfação porque eu não preciso te dar satisfação. Aqui quando você pede demissão são 60 dias de aviso prévio. Então se você tá pensando em sair, já pensa melhor, porque vai demorar muito ainda pra você ter seus direitos. Você tem que dar 2 meses pra empresa. Então é uma decisão que eu já tomei há muito tempo atrás, mas infelizmente aqui são 60 dias, então eu tenho que cumprir. Mas o que acontece é o seguinte, eu não sou bem-vindo aqui. Apesar de, às vezes, as pessoas que convivem com você, comigo, não falam isso na nossa cara, eles expressam isso votando num partido que diz que todo o problema de Portugal sou eu e é você. Então essas pessoas acham que você não é bem-vindo. Você que está vindo para cá, você não é bem-vindo. Você que está aqui, você não é bem-vindo. E isso está piorando cada dia mais. As notícias só se falam em violência, em imigrante, que sei lá o quê, sendo que Portugal hoje ele é menos violento que há 25 anos atrás, que não tinha praticamente imigração aqui. Só que os jornais eles falam 200 vezes mais sobre esses assuntos. Sensacionalismo. Massa de manobra. E aí você acha que é o inferno porque é imigrante, porque é culpa do imigrante. É tudo imigrante, imigrante, imigrante. Portugal, como se Portugal não fosse um país envelhecido, como se 20% da população portuguesa não saísse do país, pessoas jovens que são mão de obra qualificada, não saísse fugido daqui. Você acha que a mão de obra qualificada vai fugir de Portugal e eles vão atrair a mão de obra qualificada do Brasil? Eles estão achando que a gente é otário. Não é possível. A mão de obra qualificada deles sai. Aí eles querem atrair a gente? Será que o Brasil é tão ruim assim que você tem que se sujeitar a um salário quase mínimo e um custo de vida altíssimo e gente que não quer você aqui?
É sério? E para fechar com chave de ouro, foi aprovada a criação de uma polícia especial, um departamento, que seria tipo o ICE dos Estados Unidos, para caçar, literalmente caçar imigrante. Agora eles, por lei, eles têm o direito de tirar o seu direito de ir e vir, caso você esteja falando um dialeto diferente, um idioma diferente, caso você pareça diferente, agora você pode ser parado a qualquer hora, você vai ser, tá? Pra checar, pra fazer o check-up. Agora você virou o negro aqui, o negro do Brasil, agora é você aqui em Portugal, tá? Você vai chamar atenção e você vai ser parado toda hora, porque por lei agora pode, tá? Então, tudo isso tá acontecendo, eu falei que ia ter uma notícia boa no final, e eu espero que você não seja burro, que você não seja trouxa a ponto de achar que tá tudo certo, que tá tudo normal, que é isso mesmo, tá? Que, eu vou vir sim porque a qualidade de vida é outra coisa também. Eu tô dispersando bastante do assunto porque é mais um vídeo de opinião do que de informação, tá? Você já percebeu isso? Que Portugal tem qualidade de vida. Eu fiquei refletindo sobre isso, porque pra mim, qualidade de vida é você conseguir aproveitar o seu tempo com qualidade. Então, você vive num país que você tem que trabalhar igual um condenado pra ficar consumindo coisa pra sobreviver, não me parece muito qualidade de vida. Só que qualidade de vida pras pessoas é poder de compra. E poder de compra pras pessoas é poder parcelar um iPhone, parcelar uma BMW. Sempre que eu falo, dou uma opinião negativa e vem um brasileiro falar o contrário, argumentar o contrário, é geralmente o mesmo papo. Eu tô aqui no emprego comum, mas aqui eu consigo ter um carro bom, eu já tenho apartamento, eu tenho iPhone. Então, qualidade de vida para as pessoas é ter bem material. Para mim não é. Se para você é, qualquer lugar vai servir para você. Você vai dar errado em qualquer lugar. Aliás, você vai ser feliz em qualquer lugar, porque qualquer lugar você vai conseguir comprar e a sua vida vai ser isso, comprar, pagar, consumir, trabalhar, vender seu tempo. Enfim, eu não faço parte dessa corrida para lugar nenhum, que as pessoas estão apostando uma corrida para chegar a lugar nenhum. Não é o meu jogo, não é o jogo que eu tô jogando, por isso que aqui não serve pra mim, por isso que aqui eu tô indo embora. E se servir pra você, se pra você a vida foi isso, ter o último iPhone e andar com um carro legal, de classe média, e sei lá, de repente ter um apartamento para pagar em 40 anos, qualquer lugar vai servir pra você, que qualquer lugar você consegue fazer isso, então não se preocupa não, qualquer lugar você vai estar feliz, é só você continuar comprando e trabalhando e vendendo seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem. A boa notícia é, agora pelo menos eu tenho quase certeza que a maioria dos brasileiros, dos africanos que falam a língua portuguesa, vão abrir os olhos, porque não é possível que você vai continuar vindo para um país que diz que o problema do país todo é você. Você vai continuar vindo para um país que tem um custo de vida altíssimo e um salário baixíssimo. Não é possível que você ainda vai continuar. Então a boa notícia é, agora você vai abrir seu olho e vai entender que o mundo não é só Estados Unidos e Portugal. Essa é a boa notícia. Olha que bênção que está acontecendo. Então, vamos ver pelo lado positivo? Eu fiz um vídeo ontem falando sobre algumas dessas notícias no TikTok, inclusive recomendo que você me siga lá, que eu posto todo dia, com uma frequência maior que no YouTube, vai estar aqui na descrição. O pessoal comentou, é bem na minha vez, agora você não precisa desistir do seu sonho de viver em outro país, sei lá, qual que é o seu sonho? Ter uma outra nacionalidade. É só mudar o destino e isso vai ser bom pra você. Porque agora você vai olhar para lugares que são melhores, que você não olhava antes. Então isso é bom, isso é um lado positivo. Não fica triste porque, estão fechando as portas. Não fica triste, nem era tão bom assim. Não fica triste. É um erro, Vir pra cá e vir para os Estados Unidos nesse momento é um erro. Porque você é o inimigo. Você não é bem-vindo. É simples de entender. Enfim, é isso. São notícias que parecem ruins, mas não é. Não vai ser tão ruim. Se você está aqui, saiba que você não é bem-vindo aqui. E se você está pensando em vir, saiba, você está vindo para um lugar que você não é bem-vindo. Tá deixando claro e tá a cada dia mais crescendo esse sentimento anti-imigração. A gente está no começo desse movimento e já está acontecendo tudo isso. Imagina quando esse partido ganhar. Imagina o que vai acontecer daqui a um tempo agora que a polícia está liberada para te abordar a qualquer momento, só pela sua aparência ou pelo sotaque que você está falando. É isso que você quer? Você quer se sujeitar a isso? Além de um salário baixo, de um custo de vida alto e de pessoas que não gostam de você? É isso que você quer se sujeitar? Então, se você não concorda, comenta aí, é só a minha opinião e um pouco de informação também. Mas o mais é isso, eu queria te pedir para deixar o like aqui, se inscrever que não custa nada para você, faz total diferença para mim. Eu quero muito saber a sua opinião e é isso, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Tamo junto e tchau. Espero que acompanhem o canal do Kevin, deixem like em ambos os canais e abram os olhos, acordem, não caiam em mentira, tanto o português que está
caindo nas mentiras do marketing, como os imigrantes que acham que aqui terão qualidade de vida.